Por isso, houve o dilúvio nos tempos de Noé, porque a maldade entre os homens, ela cresceu de uma forma extrema. E aí Deus executou o seu plano, já estabelecido conforme diz a palavra do Senhor na eternidade, de que o seu Filho viria para redimir um grupo, um povo na humanidade. Portanto, quando nós guardamos o primeiro dia da semana, nós contemplamos não a obra da criação, mas a obra da redenção, que é a restauração da criação de Deus e de pecadores indignos, colocando estes na condição de agora pecadores redimidos, perdoados, não mais culpados, mas justificados do pecado. Vamos fazer a leitura, vamos colocar em pé, leitura alternada de Lucas 24, de 1 a 12. Leitura alternada de Lucas de 1 a 12. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que perplexos a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram as suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se nada mais viu, senão os lençóis de vinho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Novamente, todos juntos, façamos a leitura do verso 7. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite ao terceiro dia. Ó Deus bendito, o que dizer neste momento? O nosso coração, ó Deus, é tomado pela alegria, pela viva esperança de que nós não servimos o Deus morto, servimos o Deus vivo. Amém. Servimos e temos como Senhor e Salvador o Teu Filho amado Jesus, prova do Teu amor para conosco. Amém. Neste momento, ó Pai, queremos tributar ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Queremos, ó Deus, estarmos nos apresentando diante do Senhor, mais uma vez fazendo parte da mesa da comunhão, em obediência à ordenança do Teu Filho, quando Ele esteve entre nós. Quando então, ó Deus, instituiu este sacramento, para nós estarmos sempre relembrando a história da redenção. E neste momento nós queremos Te glorificar, queremos Te adorar, tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória.
Quem somos nós para merecermos tão grande amor? Quem somos nós para estarmos diante de um Deus santo, santo, santo? Quem somos nós para podermos fazer parte do teu povo e termos a promessa de estarmos contigo sem pecado na glória eterna? Sem dúvida, Deus, isto é a tua graça, favor imerecido, manifesto para conosco. Sem dúvida, Senhor Deus, resta-nos apenas estarmos quedados diante do Senhor, e assim, ó Deus, não incrédulos, mas crentes, confiantes, estarmos, ó Deus, assim pondo a nossa fé posta somente nele, autor e consumador desta, e assim, ó Pai, continuarmos a nossa carreira cristã, de forma perseverante, de forma santa, de forma dedicada. Ó Senhor, ajuda-nos para que possamos corresponder ao teu amor. Ajuda-nos, ó Pai, para que não sejamos como Pedro naquele momento em que ele vacila, negando o teu nome, Senhor. Livra-nos, ó Pai, de sermos como Judas Iscariotes, um traidor. Ó Deus, tem misericórdia de nós e age com o teu Espírito em nós e através de nós, de maneira tal que a obra redentora do teu Filho, ela seja, Senhor Deus, de fato vivenciada por cada um de nós, e que nós venhamos assim, ó Pai, quebrantados, nos apegarmos aos meios da graça que o Senhor nos concede, para assim estarmos, ó Pai, vivendo o Evangelho que abraçamos, que é o poder do Senhor para a nossa salvação, que crê no teu Filho Jesus, não apenas na sua pessoa que esteve entre nós, não apenas na sua morte, mas também na sua ressurreição. É nesta certeza que te adoramos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, convido o conjunto para que nos conduza na adoração ao Senhor. Espírito de gratidão a Deus, de adoração. Vamos colocar de pé novamente e vamos cantar o cântico Louvemos ao Senhor. Por quê? Porque Ele está vivo e nós estamos vivos nele, e nós não estamos caminhando para um destino incerto, nós estamos caminhando para a glória eterna. Então o novo e vivo caminho está estabelecido para eu e você vivermos a nossa vida, e não temos mais o medo da morte, mas temos a certeza de que estaremos com o Senhor para sempre. Então, louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor.
agora nós podemos nos achegar junto ao trono da graça. Já não mais, o véu não se separa mais nós do Senhor. Livremente, através deste novo e vivo caminho, podemos estar com o Senhor agora. Podemos achegar a Ele. Que você esteja na presença do Senhor. Que você o adore, que você exalte o seu glorioso nome. Na certeza de que em breve nós estaremos sendo glorificados. Amém? Amém. Por isso, glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Este louvor nos reporta o Apocalipse, a visão que João tem do Senhor assentado no trono e do Cordeiro, aquele que tinha sido morto, mas que está em pé, aquele que teve autoridade e tem autoridade de tomar os livros da mão do Senhor, de abrir os seus selos, de conduzir a história para o destino da nossa vitória, porque quem está em Cristo é mais que vencedor. Cantemos e adoremos ao Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Você crê nisso, meu irmão? Ele está vivo. Não servimos o Cristo morto. O símbolo do cristianismo para nós é a cruz vazia, não Cristo nela pregado. Não é um túmulo com o corpo ali em decomposição, mas é um túmulo vazio. O símbolo para nós da Páscoa não é o coelho, crianças, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Amém. É Ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, nós podemos crer no amanhã. Por quê? Porque Ele vive. Diga para o seu irmão: creia no amanhã. Creia no amanhã. Porque Ele vive. Cantemos este louvor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Deus, aqui viemos para te adorar, ó Deus, logo pela manhã, ó Pai. Nosso coração, ó Deus, se alegra na Tua presença. Sim, Senhor. Por podermos, ó Pai Santo, termos a liberdade de falar com o Senhor, pois o véu se rasgou. Amém, Deus.
Ó Pai, por isso te louvamos, ó Deus, não só pelo sacrifício vicário de Jesus naquela cruz, mas pelo que Ele é em nós. Amém, Deus. Que nós possamos, ó Pai Santo, viver na Tua presença te louvando todos os dias de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Vamos ainda louvar o Senhor por hino 274, mesmo assentados. Este hino fala justamente sobre este momento histórico da obra da redenção, a ressurreição do nosso Senhor. Porque procura entre os mortos aquele que está vivo, aquele que ressuscitou. Lamentavelmente, muitos estão vivendo uma superstição na celebração desta data. Estão vivendo crendices meramente religiosas. Não estão vivendo o Cristo que vive. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. Que de fato este Cristo que vive, Ele esteja vivendo em nós e através de nós. Ele não está mais aqui entre nós, como Ele esteve. Depois que Ele ressuscitou, Ele esteve aqui entre nós, ressurreto, conforme diz a palavra do Senhor, por 40 dias, aparecendo aos seus, dando evidência da sua ressurreição. Mesmo que em dado momento muitos duvidaram, até o Tomé, e quando recebeu a notícia, duvidou. Não, eu não acredito. Mesmo ele tendo anunciado isso, mesmo ele tendo apontado para as Escrituras que havia profecias a este respeito. E vemos aqui que os varões que aparecem para aquelas mulheres no texto que lemos, testificam a elas, como ele disse: importa que ele fosse entregue nas mãos de pecadores e fosse crucificado e ressuscitasse ao terceiro dia. Amém? Então, nessa certeza, eu e você precisamos viver Cristo. O Evangelho precisa produzir a vida de Cristo em nós. Porque Ele foi assunto aos céus depois de 40 dias. Está sentado à direita de Deus Pai. Mas Ele prometeu que mandaria um Consolador, o Espírito Santo. E este vive em mim e vive em você. Para quê? Para tornar a vida de Cristo uma realidade na minha vida e na sua vida. É possível hoje, eu e você, vivermos na presença do Senhor. Que privilégio! E viver na presença do Senhor na certeza de que estaremos com Ele para sempre. Que você não duvide disso. Que você viva isto. Cristo vive para viver em você. Para que você esteja com Ele na glória. Então este hino é um hino que fala sobre o fato de que Cristo ressuscitou. E ao cantarmos este hino, vamos estar nos preparando para receber a mensagem do Senhor que Ele tem para nossas vidas nesta manhã. Ressuscitou.
4. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Faremos a leitura do verso 16 ao verso 25. Acompanhe a leitura que farei do texto. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituiu, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo Cristo lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Todos juntos novamente, o versículo 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Há um louvor de Vitor Quevedo que eu gostei muito dessa frase. O título deste louvor dele, o hino composto por ele, é Cristo, Ele ressuscitou. E ele começa dizendo: a história não acaba na cruz, Ele ressuscitou. A história não acaba na cruz, Ele ressuscitou. Meus amados, que verdade temos aqui neste verso de número 25, onde o apóstolo Paulo, com muita propriedade, na sua carta aos Romanos, ele faz uma exposição do Evangelho e do poder deste Evangelho. O poder do Evangelho se evidencia, por quê? Porque o Deus a quem nós servimos é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Onipotente. E conforme Paulo declara, este Deus é o Deus que chama à existência as coisas que não existem. É o Deus que vivifica mortos. É o Deus que cumpre suas promessas. Portanto, meus amados, a história não acaba na cruz. Ele ressuscitou. Que verdades então aqui encontramos nesse verso 25, quando o apóstolo Paulo, finalizando esta sua abordagem sobre a doutrina da justificação pela fé e não pelas obras humanas, ele diz: o qual foi entregue. Quem foi entregue? O nosso Senhor Jesus Cristo. E ele foi entregue por causa de quê? Por causa das
justificação. Temos aqui, meus amados, um resumo da única obra que salva pecadores indignos como eu e você. Jesus morreu como sacrifício substitutivo para pagar então pelos nossos pecados, e Ele ressuscitou para confirmar que a nossa dívida foi paga, garantindo que aqueles que creem nele, segundo as Escrituras, sejam declarados não mais culpados, mas justos diante de um Deus santo e justo. Ah, meus amados, em outras palavras, a morte de Jesus cancelou a condenação. E a ressurreição triunfante de Jesus garantiu a nova vida e a justiça de Deus sendo imputada em nós. E por isso Paulo, no capítulo 8 de Romanos, ele diz: já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Amém. Você tem essa convicção de que você foi liberto da sua culpa de pecado? E essa libertação é fruto da obra de Cristo, da sua morte e ressurreição. Consideremos, meus amados, esse texto em duas partes. A primeira, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Jesus, ele foi entregue à morte por Deus Pai, para carregar o castigo que nós, seres humanos, merecíamos pelos nossos pecados já cometidos e que cometemos e cometeremos. Ele morreu como substituto, pagando então o preço para libertar a humanidade da condenação, oportunizando a esta dar a ele somente o mérito para assim ser liberta da culpa, do poder e da presença do pecado. E a segunda parte do texto diz: e ressuscitou por causa da nossa justificação. Meus amados, a ressurreição, portanto, é a prova que o sacrifício de Jesus, ele foi aceito por Deus Pai. E por que ele foi aceito por Deus Pai? Porque o sacrifício de Jesus não negou a santidade de Deus, não negou a sua justiça, e nem o seu amor, atributos que faz ele ser o único Deus, vivo e verdadeiro absoluto. Deus então não deixa de ser Deus ao amar pecadores como eu e você. Porque Ele não passou a sua mão na nossa cabeça e dizendo: não, meu filho, tá bom, eu te perdoo assim de qualquer jeito. Não, teve um custo, teve um preço. Jesus se esvaziou da sua glória, deixou a sua divindade, se esvaziou da condição dele como Deus, se vestiu de pele humana para estar entre nós como um de nós, ser tentado como eu e você somos tentados, sentir tudo que sentimos, ao extremo, indo até a morte de cruz, e sendo tratado como maldito, como malfeitor, sendo ele o justo. Entende, meu irmão, essa obra de Jesus? Isso tem que provocar em nós uma reação. Não podemos viver o Evangelho meramente. O Evangelho é poder de Deus. É poder de Deus manifesto na vida de pecadores como eu e você, através de uma obra que foi até o inferno. E Jesus então vence Satanás, vence o pecado, vence a morte e ressurge dentre os mortos com autoridade e poder para salvar todo aquele que nele crê. Não duvide, meu irmão, da obra de Jesus. A obra de Jesus é uma obra suficiente e eficaz para conduzir você a viver na presença de Deus, do jeito de Deus. Se entregue, meu amado, ao Senhor Jesus, se consagre a Ele. Como Paulo diz: para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é vivo e Ele é vivo para viver em você e em mim, para que eu e você possamos viver com Ele na glória eterna. Isso é um milagre, isso é o poder do Evangelho na nossa vida. Se Ele, Jesus, permanecesse morto, o pecado teria vencido e a morte teria a sua última palavra.
Sua ressurreição, portanto, meu amado, é o ato que garante a nossa justificação, conforme Paulo diz, ressuscitou por causa da nossa justificação, o ato de Deus nos declarar inocentes e justos, colocando a justiça de Cristo na nossa conta, em razão deste ter saldado a nossa dívida impagável. Portanto, diante deste fato histórico, não só da sua encarnação, não só da sua morte, mas da sua ressurreição, quais são os resultados que colhemos então desta graça manifesta? Primeiro resultado: vitória sobre a morte. A ressurreição de Cristo, ela inaugura vitória sobre o pecado e o seu salário, o último inimigo, a morte. Diz a palavra que será vencido em nós, porque Jesus prometeu: e eu ressuscitarei no último dia, no dia da sua volta. Todos aqueles que morreram em Cristo ressurgirão dentre os mortos, e teremos um corpo incorruptível, onde o pecado não estará mais presente, e não apenas a nossa alma, mas o nosso corpo estarão para sempre com o Senhor. Portanto, não tenha medo da morte, meu irmão. A morte para o crente, ela não tem mais efeito, ela foi vencida. Segundo resultado, esperança viva. A ressurreição de Cristo dá aos que nele creem, segundo as Escrituras, a garantia de uma vida nova, o ser nova criatura, o ser adotado como filho de Deus, filha de Deus, e a promessa de sua própria ressurreição futura. Então, meus amados, não tenha medo do amanhã, conforme nós cantamos. Não é meramente uma melodia, não. É uma certeza que eu e você temos que ter. Não importa o amanhã. O que temos é a certeza da nossa vitória em Cristo Jesus. O Apocalipse é um livro que traz esse consolo para a igreja do Senhor Jesus, de que a nossa vitória está garantida e nós podemos então caminhar nesta viva esperança. O terceiro resultado é o fundamento da nossa fé. Sem a ressurreição, a fé cristã seria inútil, e os que creram em Jesus ainda estariam em seus pecados, conforme diz Paulo em 1 Coríntios 15. Em resumo, meus amados, a morte de Jesus pagou a dívida do pecado, e a ressurreição confirmou que esta dívida foi totalmente paga, oferecendo uma nova posição de justiça perante Deus, não mais condenados, mas declarados justos, justificados. Nisto, meu amado, se estabelece a obra da morte e da ressurreição de Cristo na vida daquele que crê, vivenciando este milagre maior de Deus, que transforma pecadores indignos em remidos exaltados, que transforma criaturas em filhos e filhas assistidos com a graça especial, que transforma mortos no pecado vivos em vivos mortos para o pecado. Por isso o apóstolo Paulo nos exorta a praticar os efeitos da morte e da ressurreição de Cristo. Convido você então, para finalizarmos, a abrir a palavra do Senhor no capítulo 6 de Romanos, o verso de número 11. O apóstolo Paulo então, ao trazer esta exposição maravilhosa do que significa o poder do Evangelho, fazendo essa transformação, libertando-nos da escravidão do pecado, da culpa do pecado, do poder do pecado, e por fim da presença do pecado, o apóstolo Paulo então diz como eu e você temos que viver isso. Romanos 6,11, vamos ler juntos? Vamos lá? Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Se considere, meu irmão, morto para o pecado. Se considere agora vivo para Deus. O que significa? Que significa, meu amado, que pela união com Cristo, aquele que crê nele, segundo as Escrituras, não é mais escravo do pecado e possui agora uma nova natureza, inclinada à obediência e não mais à rebeldia. Significa você reconhecer todo dia, diariamente, que a velha vida egoísta, roubadora da glória, foi sepultada, capacitando aquele que crê nele, segundo as Escrituras,
braços de Deus, sendo você identificado com Cristo, assim como Jesus morreu para o pecado e ressuscitou, o crente verdadeiro compartilha desta morte e ressurreição, resultando em uma nova vida, deixar de ser um injusto para ser um justo, liberto da culpa do pecado, deixar de ser um escravo do pecado para ser liberto do poder do pecado. É o fim da escravidão do pecado. Isso não significa, meu amado, que a tentação desapareceu ou que o cristão não peca mais neste mundo. Não é isso. Mas que o pecado não tem mais o domínio absoluto ou a última palavra sobre suas ações. Pois está agora liberto do poder do pecado, portanto, podendo então agora guardar a palavra de Deus no coração, podendo agora vigiar e orar, e assim não entrar em tentação, por estar habitado pelo Espírito Santo, que te habilita a viver uma vida de santidade, de obediência a Deus. E por fim, meu amado, a certeza da morada eterna não significa que você não sofrerá a morte física, mas que não sofrerá a segunda morte, a condenação eterna, pois aquele que crê em Jesus, segundo as Escrituras, será liberto para sempre na glorificação da presença do pecado, tendo a concretização da promessa de ter o seu corpo ressuscitado no último dia, sendo a presença do pecado em sua natureza, sem a presença do pecado, segundo a sua natureza, conforme diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, teremos o corpo incorruptível, que não morre mais, e que não traz sofrimento, dor, as consequências, o salário do pecado. Por isso Paulo diz: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Diga isso para o seu irmão: meu irmão, se considere morto para o pecado, mas vivo para o nosso Deus em Cristo Jesus. Essa é uma decisão de fé. É um imperativo considerar, contar, julgar ou considerar essa verdade como real no exercício da sua fé posta na pessoa, no ensino, na obra de morte e ressurreição de Jesus, agindo com base nesta nova identidade relacional com Cristo, pela habitação do Espírito Santo de estar em nós, aquele que esteve entre nós, como um de nós, para viver em nós e através de nós. Vida para Deus. Oferecer as nossas ações, os nossos pensamentos, o nosso próprio corpo, os nossos membros, como instrumentos de justiça e serviço a Deus, vivendo de acordo com a sua vontade. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida, e que nós venhamos a viver o Cristo que está vivo. Amém? Vamos cantar mais um hino, preparando-nos para a ceia do Senhor. Nos coloquemos em pé. Enquanto cantamos este hino, eu convido o pastor Mateus e os presbíteros que estejam chegando à frente para podermos dar continuidade ao culto, ministrando assim a celebração da ceia do Senhor. Hino 272. 272. Cristo já ressuscitou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vivamos isto todos os dias. Entenda isso: Cristo vive, e Ele vive em você e através de você. Não há nada de viver no pecado, meu irmão. A ceia é nada mais um chamamento para Cristo, para que eu e você vivamos o Cristo vivo. Amém? Cantamos o hino 272. Cristo
para sempre reinará. Aleluia. Gratos hinos hoje erguei. Aleluia. A Jesus o grande Rei. Aleluia. Ressurgiu é vencedor. Aleluia. Toda a glória ao Redentor. Aleluia. Podem sentar. Bom dia, meus irmãos. Eu vos saúdo com a graça e a paz de Cristo. Convido a amada igreja para que abra a palavra do Senhor, o texto de Lucas, capítulo 22. E eu farei a leitura do verso 19 até o verso 20. Lucas, capítulo 22, do versículo 19 até o versículo 20. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Lucas capítulo 22, verso 19 a 20. E tomando um pão, dando graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Jesus Cristo, na noite que foi traído, estando com os seus discípulos reunidos no cenáculo, instituiu o sacramento da ceia. E esse sacramento, ele não é um mero memorial. Esse sacramento é um evento ímpar, onde temos comunhão, relacionamento com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu por cada um de nós, mas aquele que ressuscitou e vivo está. Cristo, de fato, ele ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, não faz sentido dizermos que o elemento do pão se torna o corpo de Jesus, e que o elemento do suco da videira se torna o sangue de Jesus. Na ceia, o pão continua sendo pão, o suco de uva continua sendo o suco de uva, o cálice, mas nós desfrutamos espiritualmente do corpo e do sangue de Cristo, porque os nossos corações são elevados à presença de Cristo. A presença de Cristo na ceia não está nos elementos, a presença de Cristo é uma presença real e espiritual. E a ceia do Senhor é um sinal externo que nos mostra a realidade de uma nova aliança. Na antiga aliança, o povo de Deus celebrava a Páscoa. Na nova aliança, a aliança que foi atualizada, a mesma aliança, nós celebramos a ceia do Senhor. Todo primeiro domingo do mês, para nós, é o culto da ressurreição. Todo primeiro domingo do mês, para nós, celebramos a Páscoa cristã. Celebramos a ceia do Senhor. E nos lembramos que Jesus Cristo assumiu o nosso lugar naquela cruz do Calvário para satisfazer a justiça de Deus Pai. Que Jesus Cristo, ele ressuscitou, ele está vivo, ele reina pelos séculos dos séculos. E um dia, todos nós iremos cear com ele nas bodas do Cordeiro. Até que ele venha, estamos aqui reunidos para poder desfrutar de Cristo em comunhão. A igreja do Senhor se reúne para poder celebrar o Senhor e para poder viver a ordenança desse sacramento, que substitui a Páscoa da antiga aliança. Neste momento, meus queridos e amados irmãos, cada um de nós estaremos recebendo os elementos da ceia. Eu quero dizer aos irmãos que aqui não é uma mesa exclusiva da Igreja Presbiteriana do Brasil. Se você está em plena comunhão com a comunidade que você tem frequentado, já passou pelas águas do batismo, já professou a sua fé em Cristo Jesus, você tem a oportunidade de participar conosco da ceia do Senhor. Os nossos presbíteros estarão distribuindo a ceia
E por favor, quando você estiver pegando os elementos, que você possa aguardar para que juntos possamos ceiar, para que juntos possamos participar deste momento maravilhoso que é a nossa Páscoa, a Páscoa cristã, a ceia, o pão que representa o corpo de Cristo e o suco da videira que representa o sangue de Jesus derramado em favor de cada um de nós. Algum irmão ou irmã foi omitido da distribuição dos alimentos? Por favor, se manifeste. Aos irmãos que receberam os elementos da ceia, convido a todos a colocarem de pé.
Ouvindo o nosso irmão presbítero Zacarias, para que faça uma oração de consagração dos alimentos. Pai querido, que estamos na Tua presença, Senhor, nesta manhã, para adorarmos o Teu nome, Senhor, e glorificar-te, ó Deus, pela boa palavra que o Senhor já tem trazido aos nossos corações, pelos louvores pelos quais podemos engrandecer o Teu nome, Senhor. Gratos a Ti pela morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na morte vicária, expiatória em nosso lugar. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, por esses elementos, pelos quais oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor venha consagrar, para que dele venhamos participar para a vida, para fortalecimento espiritual, para nossa comunhão e caminhada contigo, enquanto aqui estivermos, ó Pai, para então estarmos sempre em Tua presença, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos. Amém. Amém. Comamos do pão. Bebamos do cálice. Senhor, somos gratos ao Pai pela maior bênção que o Senhor nos concedeu, a salvação em Cristo Jesus. E hoje, ó Pai, te louvamos, te adoramos pelo privilégio que temos de participar da mesa do Senhor. E nós, ó Pai, obedecemos esse rito, esse sacramento instituído pelo Senhor, a esperança de que um dia também cearemos com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Pois assim como o Senhor ressuscitou e está com um corpo glorificado, nós também ressuscitaremos e teremos um corpo glorificado para vivermos eternamente com o Senhor. Pai, que até esse grande dia o Senhor venha nos fortalecer, o Senhor venha nos encher com o Teu Santo Espírito, que nós, ó Pai, possamos utilizar deste meio de graça da ceia para nos aproximar cada vez mais do Senhor e vivermos segundo a vontade do Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo Teu grande amor. Obrigado, Pai, porque aquela cruz era o nosso lugar e o Senhor assumiu por nós. Obrigado porque o Senhor, ó Pai, não permitiu que o Teu Filho permanecesse morto, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele reina para todo sempre. Assim, ó Deus, nós oramos, te agradecemos por esse momento que participamos da Tua mesa, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos dar agora os nossos avisos, quase finalizando o nosso culto, lembrando que após aqui todos são convidados a tomar o café. Vamos viver essa comunhão que temos em Cristo. Então que possamos estar gratos ao Senhor pela obra dele em nosso favor. Então, se Cristo morreu e ressuscitou, portanto se considere morto para o pecado e vivo para Deus. Os nossos avisos, além do café, hoje à noite, por ocasião do culto, teremos o teatro intitulado Ele Vive. Então esteja trazendo pessoas para receber a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Às 18h30 teremos o nosso culto. Semana de oração do mês de abril, a partir de amanhã até sexta-feira, às 18h30, com a temática Clamo Jesus, baseada em Marcos 10, 47, quando temos ali o cego Bartimeu, que clamou pela misericórdia do Senhor Jesus. O clamor de Bartimeu deve ser um clamor de todos nós. Eu e você precisamos de Jesus todo dia. Então vem orar. Clamo Jesus, o único nome que devemos invocar para sermos salvos e para termos assim comunhão com o nosso Deus. Para amanhã missionária, dia 18 de abril, então esperamos que os irmãos estejam engajados nesse projeto, neste trabalho, para a honra e para a glória do nosso Deus. A caravana para o congresso
Congresso da Missão Vida, ainda há tempo. Se alguém tem interesse, nos procure a respeito. Mais uma vez, página do departamento. Sim. Lembrando os irmãos, né, acerca da classe de preparação para a profissão de fé e batismo. Então, a partir do próximo domingo, né, essa sala vai já estar funcionando com o presbítero Luiz Neto, em disponibilidade. Ele estará, então, ministrando as aulas. Então, os irmãos interessados que ainda não professaram sua fé, não batizaram, né, e desejam selar o compromisso com Jesus, conforme a ordenança dele, não nossa, porque ele ordenou que estivéssemos fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, matrículas abertas e as aulas começam no próximo domingo, por ocasião da EBD. Bem, vamos ficar de pé e vamos entoar o hino 297. Logo em seguida, vamos receber a bênção apostólica ministrada pelo nosso pastor Mateus. Esteja aqui à frente novamente, Mateus. Não temos EBD hoje, com o café da manhã encerramos a nossa atividade desta manhã. E que Deus abençoe a todos. A você que nos visita, seja bem-vindo. Né? Temos irmãos aí na cidade de Salva, que são de Gueratinga, né? São de Gueratinga, estão lá emprestados. Tá bom? Então sejam bem-vindos, né? Que Deus abençoe grandemente a vida de todos que estão conosco nesta manhã. O Caio também, né? Lá de Rio Verde, os meus filhos, a Marisa que está em Cuiabá. Deus abençoe a vida de todos vocês. É bom tê-los novamente conosco. Que sempre estejam em Gueratinga. Bem, este hino é um hino que fala da chamada final. E Jesus, quando ele fala que ele é o pão da vida, eu sou o pão da vida, ele fala sobre a multidão, que ele havia saciado a fome ao multiplicar pães e peixes. E Jesus, nesse texto, ele repete por 3 vezes, se eu não estou equivocado: e eu ressuscitarei no último dia. Então, Jesus é as primícias da ressurreição, porque ele ressuscitou, ele garantiu a ressurreição de todo aquele que nele crê. Amém? Então vamos cantar esse hino com muita alegria, celebrando a esperança que temos em Cristo. Por quê? Porque ele vive. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu rei, eu pois sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu rei, eu pois sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela
graça do Senhor Jesus, eu lá estarei. E você? Glorioso Deus e Pai, te louvamos por essa manhã maravilhosa, manhã em que relembramos o grande evento basilar da fé cristã, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo, a primícia dos que dormem, ó Pai. Um dia, ó Deus, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos, para assim vivermos com o Senhor para todo sempre na Nova Jerusalém. Pai, que enquanto vivermos nesta terra, o Senhor nos auxilie a estarmos mortificando a nossa velha inclinação e a estarmos, ó Deus, vivendo segundo a sua vontade, ó Pai. E o Senhor quer um povo santo, o Senhor, Pai, quer um povo reto, o Senhor quer um povo justo, mas nós, por nós mesmos, não temos condições, ó Deus, de chegar a este ideal. Por isso, clamamos ao Senhor pela Tua graça. Conceda-nos, ó Pai, da Tua graça, e que nós, ó Deus, venhamos praticar aquilo que ouvimos hoje. Venhamos, ó Deus, viver, de fato, como justificados pela fé em Cristo Jesus. Venhamos, ó Pai, viver em novidade de vida para a Tua honra e Tua glória. Assim, meu Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso glorioso e eterno Pai, e que as consolações e comunhão do Espírito Santo estejam sobre vós hoje e para todo sempre. Amém.